Olá pessoal, tudo bem? Um bom projeto de iluminação é aquele que a lâmpada não apareça ou não ofusque. Quando você for fazer um projeto de iluminação, siga esse roteiro básico. 1. Escolha a correta temperatura de cor. 2. Verifique a iluminação no plano horizontal, nas mesas, no piso. 3. Iluminação no plano vertical, nas portas, paredes, todo o plano vertical deve ser analisado. E por fim, a iluminação de destaque. Se você seguir esse roteiro com esses 4 pontos simples, se você responder essas 4 perguntas de maneira adequada, bem provável que o seu projeto de iluminação atinja o seu objetivo. Eu sou o professor João Gabriel, do Ceilux, Centro de Excelência em Iluminação, e essa é a nossa segunda aula do módulo 2, Projeto de Iluminação de Interiores Residenciais e Comerciais. Hoje nós vamos falar sobre a iluminação da cozinha. E se você quiser receber em primeira mão os nossos vídeos, os nossos cursos de iluminação, as nossas dicas de iluminação, não deixe de clicar aqui embaixo nesse ícone inscrever e assim ficará apto para receber esses vídeos imediatamente assim que eu postar na internet. Eu tenho visto algumas cozinhas na casas de amigos e colegas e na maioria das vezes a iluminação nesse espaço deixa muito a desejar. A cozinha é um local de trabalho, um trabalho potencialmente perigoso. Trabalhamos com facas, com corte, com fogo. Por isso mesmo, o nível de iluminância no plano horizontal é muito importante. A NBR CIE 8995 recomenda para cozinhas comerciais um índice de iluminância de 500 lux. No caso de cozinhas residenciais, eu recomendo pelo menos 300 lux no plano horizontal, onde nós vamos trabalhar com corte e com fogo, as tarefas comuns que a gente faz na cozinha. Como a cozinha é um ambiente de trabalho e que gera muito calor, nós devemos dar preferência para a utilização de lâmpadas com temperatura de cor acima de 4000 K. Esse tipo de lâmpada ou essa temperatura de cor é aquela temperatura de cor que dá uma ideia de limpeza, de asseio e dá uma ideia de frescor. Então, pessoal, para a iluminação geral da cozinha, vamos dar preferência para as lâmpadas com temperatura de cor 4000 K, 5000 K. Essas são as mais recomendadas. A utilização de lâmpadas fluorescentes tubulares e agora mais recentemente as lâmpadas de LED pode ser uma boa opção para a iluminação geral de sua cozinha. Luminárias de embutir ou de sobrepor com uma ou mais lâmpadas desse modelo podem dar um bom resultado. Mas nunca se esqueça de fazer o cálculo para o correto dimensionamento da quantidade de luminárias e lâmpadas que você precisa para a sua cozinha. Eu tenho visto aí algumas cozinhas com sancas ou aquela luminária tipo sanca. Esse tipo de luminária, ela é muito inadequada. Primeiro, ela é muito ineficiente e segundo, ela acumula muita gordura, muita sujeira. Dê preferências para luminárias fechadas em acrílico ou vidro, que são fáceis de limpar. Se você tiver uma mesa, uma pequena mesa, uma mesa para fazer as refeições, a utilização de um pendente em cima dessa mesa pode agregar beleza e charme à sua cozinha. Muitas vezes,
A cuba para limpeza de vasilhas, de utensílios da cozinha, ela é posicionada próxima à parede. E o que acontece na maioria das vezes é que quando você vai utilizar essa cuba, você acaba projetando a sua sombra, porque a iluminação está na parte posterior, você projeta a sua sombra nessa cuba e por isso a iluminação ela não é eficiente. Quando você tiver a possibilidade, é interessante instalar algum tipo de iluminação sobre a cuba para poder fazer a iluminação neste plano. Por exemplo, utilizando luminárias fluorescentes, fitas de LED. Se você tiver um armário em cima da cuba, uma boa opção pode ser a utilização de uma fita de LED abaixo desse armário. Essa fita vai iluminar tanto o plano vertical quanto o plano horizontal, quanto a iluminação da cuba. Então esse circuito é um circuito independente que você vai ligar quando você estiver utilizando a sua cuba. Mas ele é muito legal porque ele pode agregar também um pouco mais de charme, um pouco mais de iluminação à cozinha, porque você está iluminando o plano vertical. Se você tiver algum quadro ou algum outro elemento que você queira destacar com a iluminação, você pode então utilizar lâmpadas refletoras produzindo uma luz de destaque nesse quadro ou nesse elemento. Lâmpadas de LED, AR, MR ou lâmpadas par podem ser uma boa solução. Entretanto, lembre-se de não misturar temperaturas de cor diferentes em um mesmo circuito. Se você estiver fazendo o projeto de uma cozinha gourmet, aí a ideia é outra. Nesse caso, eu recomendo a utilização de lâmpadas com temperatura de cor variando entre 2700 e 3000 K. A utilização de lâmpadas quentes vão dar a ideia de luxo, beleza, riqueza, de prazer. Entretanto, não se esqueça, nós não devemos misturar temperaturas de cor diferentes em um mesmo circuito. Você pode então ter um circuito para as lâmpadas de 4000 K, utilizando esse circuito para iluminação geral, e um segundo circuito de iluminação para ligar apenas as lâmpadas quentes. Com dois circuitos, você consegue então criar ambientes ou ambiências diferentes na iluminação da sua cozinha. Se ela estiver sendo utilizada apenas para a prática de elaborar a cozinha, elaborar os alimentos, você utiliza a iluminação fria. Entretanto, se você estiver utilizando a cozinha para consumir os alimentos, então para um jantar, para um momento mais aconchegante, você desliga a iluminação fria e liga apenas a luz às lâmpadas mais quentes. Você acabou de assistir a segunda aula do módulo 2, Projetos de Iluminação de Interiores Residenciais e Comerciais. E para você que ficou comigo até agora, eu gostaria de fazer um convite. Role a tela e clique no joinha, na mãozinha aqui embaixo. Esse simples clique vai ajudar bastante na divulgação dos nossos vídeos. E em caso de dúvidas ou comentários, você já sabe, mande seu e-mail para mim. O meu e-mail é treinamentos@ceilux.com.br. Um abraço e até o nosso próximo encontro.